grande número de seres vivos: bactérias, o ser humano, o morcego, plantas, uma infinidade de seres vivos, inclusive a imagem também de alguns vírus. Entre todos esses seres vivos e também essas estruturas biológicas denominadas de vírus, há uma característica bem comum, que é a composição bioquímica. Todos eles, sem exceção, apresentam ácidos nucleicos. E o que é um ácido nucleico? O nome já está dizendo: ácido que foi presente ou que se encontra presente no núcleo da célula. Mas não é apenas a célula que tem núcleo organizado, delimitado, que tem ácido nucleico. A bactéria, que tem um material genético disperso, também tem o seu ácido nucleico. Mas o que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são moléculas de grande peso molecular. São macromoléculas. São moléculas formadas por monômeros, que são unidades que se repetem, denominadas de nucleotídeos. Aqui existe um nucleotídeo, que é a unidade básica e de formação de todos os ácidos nucleicos. O nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada. Os ácidos nucleicos, eles podem ser de dois tipos, todos eles formados por vários nucleotídeos. Os ácidos nucleicos podem ser o DNA ou o RNA. Mas o que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA, ele teve a sua estrutura elucidada em 1953. Ele apresenta um fosfato, que é o PO4 3-. Esse fosfato permite a união dos nucleotídeos na mesma fita do DNA, através de uma ligação específica, chamada de ligação fosfato ou fosfodiéster. Ele apresenta um açúcar estrutural chamado de desoxirribose. Este açúcar participa da sua formação, da sua morfologia. Não esqueça, este açúcar não é energético, é estrutural. Apresenta como bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Adenina e guanina são bases púricas. E a citosina e a timina, bases pirimídicas. Muitos de vocês conhecem púricas com o nome de purinas e pirimídicas com o nome de pirimidinas. Não esqueça, DNA tem adenina, guanina, citosina, timina. O DNA apresenta como estrutura uma dupla hélice, como eu já disse, descoberta e elucidada em 1953 por James Watson e Francis Crick. Esta molécula é uma molécula de fita dupla e essas fitas são complementares. Como assim complementar, Sérgio? Se de um lado eu tenho adenina, do outro lado
eu terei timina. Se de um lado eu tenho guanina, do outro eu terei citosina. Qual a importância do DNA? Pessoal, o DNA é a nossa molécula mestra. Ele possui os genes, os nossos genes. E o que são genes? Genes são sequências específicas de nucleotídeos que são responsáveis, quando ativados, pela formação de uma proteína. Então, a grande importância do DNA é a informação que ele possui genética. Informação genética. Um outro ácido nucleico de extrema importância e imprescindível às nossas ações celulares, metabólicas, é o RNA, que apresenta como fosfato o PO4 3 menos. Tem como objetivo o fosfato do RNA o mesmo do DNA, unir os nucleotídeos para formar a mesma fita. O açúcar é a ribose, que, como o açúcar do DNA, é também estrutural, ou seja, viabiliza a manutenção da sua forma. Ok? Tem como bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a citosina e perceba agora a diferença. Uracila. Adenina e guanina, bases úricas. E a citosina e a uracila, pirimídicas. Pirimídicas. Observe, ao invés da timina, no RNA tem a uracila. E qual é a estrutura do RNA? A estrutura do RNA é uma estrutura de fita simples. Fita simples. O RNA, ele pode ser mensageiro, pode ser ribossômico, pode ser transportador. Todos esses RNAs apresentam uma sequência única de nucleotídeos. E qual a importância? Todos esses RNAs que eu citei vão possibilitar a célula a sintetizar a sua proteína, que é a tradução da informação genética contida no DNA. Então, a importância é a tradução, é a síntese proteica. Perceba, existe uma interação maravilhosa entre DNA e RNA. O DNA tem a informação genética. Quando essa informação for ativada, essa informação será transcrita e o RNA será formado. O RNA formado traduzirá essa informação formando a proteína. Portanto, para acabar, eu posso comparar DNA com RNA? Sim. Não há diferença quando eu observo o fosfato, porque são o quê? Os mesmos. Quando eu comparo açúcar, há diferença. No DNA, desoxirribose, no RNA, ribose. Quando eu comparo DNA com RNA, olhando suas bases púricas, também não há diferença. Em ambos, as bases púricas são as mesmas, adenina e guanina. Mas, quando eu comparo DNA com RNA, observando as bases pirimídicas, eu observo que tem o quê? Diferença. Enquanto que no DNA, a citosina e a timina, no RNA, a citosina e a uracila. Uma outra diferença importante aqui
o DNA tem uma estrutura de dupla fita, enquanto que o RNA tem apenas o quê? Uma fita. Ok? Um abraço.